Imagine entrar em um museu e descobrir que centenas de objetos guardados ali não foram doados, nem encontrados em escavações. Eles foram arrancados de locais religiosos durante invasões policiais. Atabaques, imagens, roupas e ferramentas sagradas foram tratados como provas de crime. Durante décadas, permaneceram sob o controle do Estado. Essa coleção existe. Ela reúne 519 objetos apreendidos em terreiros de candomblé e umbanda no Rio de Janeiro, entre 1890 e 1946. Mas por que uma religião ancestral precisou sobreviver como se fosse uma atividade criminosa? A resposta não está em um único decreto, mas em uma combinação de racismo, medo, disputa política e controle social. Para entender, precisamos voltar ao Brasil do século XIX. O candomblé se constituiu principalmente na Bahia, ao longo daquele século, a partir de tradições trazidas por diferentes povos africanos, entre eles grupos iorubás, fons e bantus. Não era uma religião pronta, transportada intacta de um único lugar. Foi também uma reconstrução, realizada por pessoas escravizadas, libertas e seus descendentes, que preservaram divindades, idiomas, cantos, ritmos e formas de compreender a vida. Dentro dos terreiros, elas encontravam muito mais do que fé. Encontravam família, proteção, conhecimento e uma identidade que a escravidão havia tentado destruir. E era justamente essa autonomia que incomodava. Em uma sociedade governada por uma elite branca e cristã, reuniões de pessoas negras, conduzidas por suas próprias autoridades religiosas, eram frequentemente vistas com desconfiança. Os tambores eram descritos como perturbação. Os rituais eram chamados de feitiçaria. O conhecimento das folhas e das curas era tratado como ameaça. A religião não era atacada apenas por ser diferente. Ela carregava memória, organização comunitária e poder nas mãos de pessoas que o país havia acabado de manter escravizadas durante séculos. 2 anos depois da abolição, o Código Penal de 1890 criou uma ferramenta perfeita para essa repressão. Seu artigo 157 criminalizava práticas descritas como espiritismo, magia, sortilégios, uso de talismãs e promessa de cura. A lei não dizia claramente: o candomblé está proibido. E esse detalhe é importante. Com palavras vagas e preconceituosas, autoridades podiam enquadrar diferentes rituais afro-brasileiros como magia, curandeirismo ou ameaça à ordem pública. Na prática, uma cerimônia religiosa podia ser interpretada como delito de acordo com a vontade de um delegado, de um juiz ou de um policial. As invasões geralmente aconteciam durante as cerimônias. A polícia interrompia os toques, prendia lideranças e recolhia tudo o que considerava suspeito. Objetos que possuíam significado espiritual eram amontoados, fotografados e catalogados como evidências. Jornais ajudavam a construir a imagem de que aqueles locais escondiam algo perigoso. Expressões como magia negra e bruxaria transformavam vítimas em criminosos diante da opinião pública. Quando um terreiro era atacado, não se destruía apenas um prédio. Rompia-se uma rede de cuidado, memória e transmissão de conhecimento. Em Alagoas, essa perseguição atingiu um de seus momentos mais violentos. Na noite entre 1º e 2 de fevereiro de 1912, grupos ligados à Liga dos Republicanos Combatentes invadiram terreiros em Maceió, agrediram líderes religiosos e levaram objetos sagrados para as ruas, onde muitos foram quebrados ou queimados. O episódio ficou conhecido como Quebra de Xangô. Havia também uma disputa política. O governador Euclides Malta era acusado por adversários de manter relações com casas de culto. O preconceito religioso foi transformado em arma política e comunidades inteiras pagaram o preço. A memória popular atribui à tia Marcelina, uma das mais conhecidas vítimas daquele ataque, uma frase que atravessou gerações: quebra tudo, só não quebra o saber. Depois daquela violência, muitos adeptos deixaram Alagoas. Outros continuaram praticando sua fé em silêncio, evitando os tambores para não chamar a atenção. Essa forma de resistência passou a ser lembrada como Xangô rezado baixo. Tentaram calar o som dos terreiros, mas o conhecimento continuou circulando de pessoa para pessoa. No Rio de Janeiro, as apreensões policiais formaram a coleção que mais tarde seria chamada
de Museu da Magia Negra. Instrumentos musicais, roupas, imagens e outros objetos permaneceram durante décadas, marcados pela lógica que os havia confiscado. Não eram apresentados como patrimônio religioso, mas como sinais de algo exótico ou criminoso. Somente em 2020, o conjunto foi transferido do Museu da Polícia Civil para o Museu da República. Em 2023, atendendo à reivindicação de lideranças religiosas, recebeu oficialmente o nome Acervo Nosso Sagrado. Aquilo que um dia foi tratado como prova de crime, passou a testemunhar um crime cometido contra a liberdade religiosa. E a vigilância não pertence apenas a um passado distante. Na Bahia, berço de muitos terreiros históricos, casas de candomblé ainda precisavam pedir autorização à polícia para realizar seus cultos até 1976. A exigência só foi derrubada por um decreto estadual. Décadas depois, a Constituição de 1988 finalmente afirmou de maneira ampla a liberdade de crença, o livre exercício dos cultos e a proteção aos locais religiosos. Mesmo assim, uma mudança na lei não apaga imediatamente séculos de preconceito. O candomblé sobreviveu, porque seus praticantes encontraram maneiras de proteger o que sabiam. Preservaram histórias pela oralidade. Recriaram famílias dentro dos terreiros. Mantiveram idiomas, músicas, alimentos, folhas e rituais vivos. Yalorixás, babalorixás e comunidades inteiras transformaram perseguição em permanência. Alguns dos locais antes vigiados pela polícia são hoje reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. E objetos que ficaram aprisionados em depósitos agora ajudam a revelar uma parte da história que durante muito tempo foi escondida. Então, por que tentaram apagar o candomblé do Brasil? Porque ele representava exatamente aquilo que a ordem racista desejava controlar. Pessoas negras preservando sua ancestralidade, criando autoridades próprias e reconstruindo uma comunidade depois da escravidão. Chamaram de magia o que não queriam compreender. Chamaram de crime uma fé que não podiam dominar. E tentaram transformar símbolos sagrados em provas contra seus próprios donos. Mas existe uma ironia poderosa nessa história. Os objetos sobreviveram. Os terreiros sobreviveram. Os cantos sobreviveram. O mesmo Estado que um dia invadiu essas casas, hoje precisa reconhecer parte delas como patrimônio. Tentaram apagar o candomblé, mas deixaram documentos que provam a violência da perseguição e a força de quem resistiu. Se essa história também surpreendeu você, inscreva-se no Mistérios do Axé, porque ainda existem muitos capítulos do nosso sagrado que foram escondidos, distorcidos ou simplesmente nunca contados.